Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A misericórdia de Deus é como o céu, que permanece sempre firme sobre nós. Sob este teto, estamos seguros e seguras, onde quer que nos encontremos. Lutero. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia, calma anuncia. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a Cristo, coração descerra e goza paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Bem de manhã e sem cessar. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Respostas para a Vida. Saúdo a todos nesta manhã com o versículo de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 18, que diz: O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saúdo a todos desejando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam com todos nós. Amém. Gostaria de convidar você a uma palavra de oração. Senhor Santo, Deus e Pai, confessamos diante de Ti que somos falhos, pecadores e insuficientes. Confessamos que o velho homem, carnal e pecador insuficiente, confessado por Cristo Jesus, que nos deu o perdão. Mas mesmo assim, o pecado continua em nossas mentes e corações. Somos pecadores porque erramos em nossas palavras, nossas ações
erramos em nossos pensamentos, acabamos nos desviando do teu ensinamento, desrespeitando teus mandamentos, e te pedimos, Senhor, que não nos trate segundo nossos pecados, mas conforme a tua misericórdia e bondade. Olhe sempre para nós, Senhor, e tem compaixão de todo o teu povo. Auxilia-nos por causa do teu amor e perdoa-nos por causa de Cristo Jesus. Nós, teu povo, a uma só voz clamamos, Senhor. Tem piedade de nós. Amém. Na obra de Cristo na cruz, encontramos perdão e salvação. Mesmo assim, as marcas do pecado ainda permanecem em nosso mundo. Perseguições, lutas por poder, por disfarças, que muitas vezes queremos mostrar que amamos ao nosso próximo, mas apenas fingimos deste fato. Muitas vezes temos fome, desemprego, marginalização de diferentes pessoas, mas nada fazemos para ajudá-las. Nossos irmãos cristãos, em muitos lugares, ainda morrem apenas por manifestarem e viverem a sua fé. Muitas vezes nos afastamos de ti, Senhor, pois sabemos que é muito mais fácil procurar sentido no mundo. Mas, novamente, o Senhor vem até nós, através de Cristo, nos dando a boa nova. E pelas marcas de nossos pecados, vimos expressas as nossas situações neste mundo, onde um mundo que sofre tanto por nos afastar de Ti, como também afastamos dos outros. Nós sempre de novo precisamos lembrar que precisamos de Cristo em primeiro lugar, seja em palavras, em pensamentos e ações. E sempre lembremos que Cristo deu a vida por nós e vamos viver assim, em amor a Deus e amor ao próximo. E com certeza, Deus, em todos os momentos, Ele não nos abandona. Então, sempre de novo, busquemos a Deus e Ele nunca nos abandonará, mesmo que o mundo se afaste de nós. Vamos sempre lembrar da boa nova, da salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Amém. Ouçamos um hino de louvor. Só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar, leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde tu estás, contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás. Contigo eu quero ficar. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença. Eu desejo sempre estar. Eu só quero estar. Eu só quero estar em ti. Eu só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar, leva-me pra onde estás.
com tuas mãos. Eu só quero estar onde tu estás, morar contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás, contigo eu quero, contigo eu quero ficar, contigo eu quero, contigo eu quero ficar. Olá, muito bom dia. Quem vos fala nesta manhã é o Edmar e também o Lutero. Nesta manhã gostaria de trazer a mensagem, mas antes disto uma pequena palavra de oração para iniciarmos nossa mensagem. Amado Senhor, pedimos que Tua Santa Palavra venha nos ensinar, e ela nos desafie a colocar em prática o que esperas de nós. Em nome de Jesus Cristo, que é Palavra viva. Amém. Diálogos. Em sua caminhada, Jesus teve muitos diálogos com os seus discípulos, com pessoas que necessitavam de auxílio, com as autoridades civis e eclesiásticas de seu tempo. Falou com multidões e também falou de forma especial com algumas pessoas. Um desses diálogos encontramos no livro de Mateus, o capítulo 22, nos versículos 34 até o 40, onde eu passo a ler. O mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. Em um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento, é o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Nessa passagem, acabamos de ler, temos um diálogo de Jesus Cristo com os fariseus. O texto não nos apresenta uma conversa entre amigos, uma conversa entre pessoas que dividem o mesmo ponto de vista. Pelo contrário, mostra uma conversa complicada, cheia de constrangimentos, controvérsias. Devemos ter em mente que os fariseus queriam fazer com que Jesus Cristo caísse em alguma contradição, ou então que ferisse gravemente a lei judaica, ou até mesmo a lei romana, pois se isso ocorresse, conseguiriam fazer com que Jesus fosse condenado e não mais contraditária à hipocrisia dos fariseus. O texto bíblico pode ser dividido em duas grandes partes, cheia de perguntas e tensões. Na primeira parte, os fariseus perguntam e na segunda, quem pergunta é Jesus. A pergunta dos fariseus, como era de se esperar, se dá em torno de qual a lei mais importante. A pergunta que Jesus faz refere-se a quem é o filho de Davi. A pergunta dos fariseus: qual é o maior mandamento? A resposta que os fariseus queriam ouvir é: santifique o dia do descanso. Jesus Cristo e seus discípulos, sob a ótica farisaica, haviam desrespeitado várias vezes esse mandamento, que era para os fariseus o mais importante. Jesus havia feito milagres no dia de sábado, colhido espigas para saciar fome, entre outros. A resposta de Jesus Cristo foge daquilo que os fariseus queriam. O maior mandamento é amar a Deus acima de tudo e amar ao outro como amamos a nós mesmos. Isso pode parecer muito fácil, mas não é. É tão complexo que não conseguimos fazê-lo.
Muitas são as falas sobre o amor que ouvimos hoje em dia, inclusive com acusações do gênero: nós vivemos o amor e eles só sabem espalhar ódio. O amor se tornou discurso frequente em todos os lugares, nas escolas, na televisão, nos hospitais, até mesmo no meio político partidário, o que chega a ser engraçado, tendo em vista que quase sempre se fala apenas em amor próprio, amor à própria imagem, e quase nunca se lembra verdadeiramente do amor ao outro. O amor pode ser demonstrado no afeto que temos nos relacionamentos que temos com tudo o que nos cerca, com as pessoas, filhos, pais, cônjuges, amigos, estranhos que passam no nosso caminho, conosco mesmo e com o nosso bem-estar, com nossos pertences e posses, com objetos ideais, com a justiça, a glória e algum coletivo, como a escola, a comunidade, a pátria, entre outros. A resposta de Jesus resume três entes a serem amados: Deus acima de tudo e o outro como a nós mesmos. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Hoje em dia não é diferente. Pergunta para alguma mãe qual é a coisa mais importante para ela: os filhos. Pergunte a alguém que participou de um reality show: o que vem primeiro? A aparência. Muitos colocam carros, a saúde, o trabalho, o prazer, o dinheiro. As posses, na maioria das vezes, também ocupam um lugar de amor maior do que de Deus em nossas vidas. Amar a Deus acima de tudo é entregar tudo o que temos nas suas mãos, na certeza de que Ele faz o que é melhor. Ele nos dá corpo, vida, alimento, saúde e proteção. Amar a Deus nada mais é do que o exercício de deixar com que Deus seja Deus. Quando conseguimos viver esse mandamento, todos os outros também serão vividos. Assim nos lembra o Salmo 1. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos maus, que não fica no caminho dos pecadores e que não se senta na roda com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa dia e noite. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar aos que pensam e agem da mesma forma como nós agimos é fácil. Difícil é amar aquele que nos confronta. Amar as criancinhas da África que devem ser amadas. É fácil. Complexo é amar aqueles que convivem conosco. Aqueles que conhecem nossas fragilidades e dos quais as fragilidades não são conhecidas. E por vezes nos causa problemas. Amar, em muitos casos, está ligado à ideia de um sentimento que nos envolve e que nos impele ao sentirmos compaixão e misericórdia dos outros. Mas amar é muito mais do que isso. Amar é verbo, e todo o verbo implica em alguma ação prática e concreta em favor do ser amado. Assim, vemos a hipocrisia humana. Amamos aquilo e aqueles que nos engrandecem, e temos a tendência de odiar veladamente aquilo ou aqueles que não nos favorecem de certa forma. Nesses tempos de política partidária conturbada, percebemos bem isso. Todos dizem estar de posse do amor verdadeiro, acolhedor e livre de preconceitos. Porém, o que podemos perceber é que quando saímos dos discursos bonitos e caminhamos em direção à prática, o que se fala não se sustenta. Devemos amar o outro incondicionalmente, mas jamais impedir que o outro viva. Amar significa estar interessado no cuidado do outro, apesar de ele ser diferente. Isso é exatamente difícil, extremamente difícil. Amar significa respeitar as decisões do outro, mas ademoesta-lo quando faz algo de errado. Amar significa agir para que a vida do outro seja possível e que essa vida não seja apenas destinada à sobrevivência, contudo, vida plena. A comparação de Jesus Cristo é muito interessante. Devemos amar o outro como amamos a nós mesmos. Em tempos de pessoas extremamente egoístas
ególatras, isso é bem sugestivo. Devemos olhar para o outro e usar todas as nossas forças e recursos para que ele possa saber ser amado da mesma forma como nós nos amamos. Saber se cuidado da mesma forma como nós nos cuidamos. Saber-se querido da mesma forma como queremos ser queridos. A pergunta de Jesus: quem é o filho de Davi? Essa é uma pergunta onde Jesus faz os fariseus refletirem sobre as suas tradições. No fundo, a pergunta feita por Jesus Cristo tem como base a pergunta sobre a pessoa do Messias, sobre a pessoa que viria para salvar o mundo e demonstrar aquilo que realmente é o amor verdadeiro. Justamente nisso se encerra a discussão. O Senhor de Davi, o Messias, já estava presente, mas os fariseus não o perceberam. Que possamos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o outro como amamos a nós mesmos, e que possamos saber que o Messias que nos amou morreu em nosso lugar para demonstrar o tamanho do amor de Deus por nós. Amém. Ouçamos um hino de louvor. Quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto basta olhar com os olhos da fé. Gostaria de trazer uma pequena oração de intercessão, chegando ao final do nosso programa. Amado Senhor, Tu estás conosco sempre. Nos dá a vida e conserva-nos por causa do Teu amor.
Nós te louvamos por causa do teu infinito amor e compaixão. Te agradecemos que em amor podemos ser e viver comunidade. Nela existem problemas e dificuldades, mas também cuidado e amparo. Preserva-nos na verdadeira doutrina e faz com que caminhemos de forma correta neste mundo. Muita coisa tenta nos enganar. Falsas promessas de salvação aparecem em todo momento. Permita-nos que possamos nos manter firmes em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que nele temos acesso a ti. Guia as autoridades em tua graça e sabedoria, para que governem conforme a tua vontade. Que a paz e a justiça verdadeira prevaleçam. Dá-nos sempre bons governantes, que se preocupem com o povo que sofre esquecido, desamparado e enfermo. Assim, pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Chegando ao final do programa Respostas para a Vida, desejo a você, querido irmão e irmã, que você tenha um abençoado domingo e uma ótima semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e até o próximo programa.